Paz e graça a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou o Márcio e trago mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus e como é que nós podemos aplicar então a palavra de Deus para a nossa vida pessoal. Em 2 Samuel capítulo 24, diz que Davi fez o levantamento do censo, levantou um censo do povo, ou seja, Davi enumerou o povo, né, para saber quanto de povo, de pessoas ele tinha debaixo do seu reinado. E ele enviou a Joabe, que era o capitão, ou nesse caso o general do exército de Davi, para ir por toda a terra, desde Dan até Berseba ou Berseba, para poder fazer a contagem do dia, do povo. E assim sucedeu. A Joabe voltou e deu os dados a Davi. A palavra diz que Davi, quando recebeu a notícia ou o relatório de Joabe, a Bíblia diz que o coração de Davi pesou. Por quê? Porque ele pecou contra o Senhor. Ele fez um delito contra Deus ao levantar o censo do povo. E a própria Bíblia diz que Deus irou-se contra Davi por causa deste ato de Davi. Se nós fizermos apenas uma observação superficial do texto, do capítulo, nós vamos ver que aparentemente Deus não tinha motivos para se irar contra Davi. Mas nós vamos observar aqui algumas situações ou possíveis situações, razões pela qual Deus se irou contra Davi. Sim, porque quando Davi fez isso, Deus enviou o profeta Gad até Davi, e Gad, pela palavra do Senhor, por intermédio do Senhor, disse: Davi, o Senhor irou-se contra ti, no entanto deu-te 3 opções. A primeira opção como castigo seria 7 anos. Nesse caso, em 2 de Samuel 24 diz 7 anos, mas em 1 de Crônicas capítulo 21 diz 3 anos de fome. O segundo castigo seria o Davi a ter que fugir dos seus inimigos por 3 meses. E o terceiro castigo, né, nesse caso, o primeiro castigo seria anos de fome. O segundo seria a fuga de Davi de diante dos seus inimigos. E a terceira opção seria 3 dias de praga vindas do Senhor através de um anjo. E Davi escolheu a terceira opção, o terceiro castigo, que seria então a praga por 3 dias da parte do Senhor através de um anjo. Por que Deus irou-se contra Davi, né? Por Davi ter levantado o censo, ou ter feito o censo. Nós sabemos que um governo, ele precisa de saber quanto é que tem de população para o governo poder fazer os ajustes financeiros e daí vai. Mas só que o rei só podia levantar ou fazer o censo quando Deus mandasse. Aonde é que isso está escrito? Em Números capítulo 1. Deus mandou Moisés fazer o censo do povo. Não foi Moisés por livre, espontânea vontade que lhe apeteceu, um dia acordou, vou fazer o censo do povo de Israel. Não, era Deus que mandava o líder fazer o levantamento, fazer o censo, a contagem do povo. E nós vemos aqui o quê? Que quando Davi fez isso, nós podemos ver que Davi fez isso porque por vaidade, por soberba. No capítulo 23 de 2 Samuel, foi o capítulo que mostra que Davi venceu a Filisteus. Foi um grande livramento que Deus deu a Israel. Então, logo a seguir essa vitória, Davi resolve fazer a contagem do povo. Em 1 de Crônicas capítulo 21 diz que Satanás incitou o coração de Davi para que Davi fizesse esse censo. No entanto, para dizer o quê? Que
embora Satanás nos tente, embora Satanás possa aliciar o nosso coração, embora Satanás possa tentar nos seduzir, é da responsabilidade do homem, rejeitar, lutar contra a voz de Satanás, contra as ofertas de Satanás. O homem não deve ceder ao diabo. Por quê? Porque Deus vai castigar. Porque assim aconteceu com Davi. Ele, quando escolheu a terceira opção, que foi a praga por 3 dias, Deus trouxe praga no seio do povo. E só depois do tempo determinado que Deus deu, é que Deus então retirou a praga de sobre o povo de Israel. Para dizer o quê? Que nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Em Provérbios 4 diz que, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida ou os fluxos para a vida. Jesus, em Marcos capítulo 7, Jesus disse que é do coração do homem que saem as invejas, os homicídios, a soberba, a vaidade, as prostituições e essas coisas. Jesus não disse que é por causa da tentação de Satanás. Não, é do coração do homem. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Então, se porventura Deus te colocar, ou quando Deus coloca o homem, o seu filho cristão, numa posição de destaque, esse cristão tem que ter em mente que não é pelo esforço dele, não é pela sua capacidade. Ele pode ter um diploma, ele pode ter um PhD, pode ter experiência, mas a nossa dependência está em Deus. Em Deuteronômio capítulo 17 diz que o rei que Israel iria escolher não podia acumular ouro, nem prata, nem mulheres, nem cavalos. Ouro e prata refere-se a riquezas. Mulheres, a Deus, em Êxodo 20, disse que é proibido haver adultério, que o rei só podia ter uma única mulher. E cavalos, está-se a referir a material bélico. Então, por mais que Deus abençoasse Davi com soldados, com o número de soldados, com o número de valentes, Davi devia ter sempre em mente que ele devia estar sempre dependente de Deus. Não é na força do seu braço, não é na nossa inteligência, mas é no poder do Espírito Santo que opera na nossa vida. Deus exalta os humildes e ele abate os soberbos. Então, muitas vezes, quando a desgraça bate à nossa porta, em vez de nós irmos procurar o diabo para lhe pôr a culpa em cima, é melhor nós fazermos uma autoanálise e vemos aonde é que nós tropeçamos, qual dos mandamentos, a qual dos decretos de Deus nós quebramos, porque foi exatamente aí que Davi caiu. Além de ser soberbo, além de ter sido orgulhoso, além de ter dado lugar à vaidade, Davi quebrou um decreto de Deus. Porque em Êxodo capítulo 30, Deus deixou bem claro a Moisés que era Deus que tinha que mandar Moisés fazer o censo. E assim aconteceu no capítulo 1 de Números. Então, você que porventura pode até ser líder de uma congregação, então tenha sempre em mente que não se deve apoiar no seu número de membros, no seu número de ovelhas. Mas você deve sempre se lembrar, quer dizer, você e eu, ninguém está isento de errar, de cair. Nós devemos ter sempre em mente que a nossa ajuda vem de Deus, o nosso socorro vem de Deus e que nós devemos sempre esperar em Deus, mesmo que aquilo que a gente queira fazer esteja de acordo com a palavra de Deus. No entanto, há certos aspectos da lei que Deus é que tinha que ordenar, mandar fazer. Então, se Deus não mandou fazer, não faça, não invente. Cuidado com o coração, cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade. Números não significa a bênção de Deus. Cuidado com os números, cuidado com a quantidade.
Porque muitas vezes a quantidade não significa que é Deus que esteja a abençoar. Ainda que seja Deus a abençoar em números e em quantidade, muitas vezes é para testar o coração do líder. É para ver o que realmente está no coração do líder. E foi aí que Davi falhou. Repito, em 1 de Crônicas capítulo 21 diz que foi Satanás que incitou o coração de Davi. E Davi não conseguiu resistir. Então, vamos ter cuidado com o nosso coração. Por quê? Porque Deus levanta os humildes e Deus abate os soberbos. Com os justos, com os mansos, Deus se mostra manso. Com os verdadeiros, Deus se mostra verdadeiros. Mas com os soberbos, Deus se mostra averso ou averso. Ok? Então, que essa palavra, essa meditação, essa reflexão fique no seu coração e tenha muito cuidado com os resultados que você está a ter. Muitas vezes é para testar o seu coração. Até a próxima.